A dança das cadeiras da Câmara dos Deputados Federais. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, saiu, graças a Deus. Mas deixou para trás um legado. Deixou um rastro de corrupção. Com o inquérito do orçamento secreto, o maior escândalo de corrupção da história do planeta. E agora ele deixa para trás a sua marca. Além de corrupção, a manipulação. E pede a cabeça do deputado federal Glauber Braga. Vivemos momentos históricos em que deputados parlamentares da esquerda se mobilizam em favor do mandato do deputado federal Glauber Braga. Doutor Glauber Braga, advogado, filho de Saudade Braga, a saudosíssima vereadora, prefeita de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ainda há pouco nós vimos aí um deputado federal falar do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro só tinha bandido. Que os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro foram presos e que ninguém prestava no Rio de Janeiro. Eu quero concordar com o deputado federal Nicolas Ferreira. Rio de Janeiro tem muita gente que não presta. Ele está certo, em partes. A direita do Rio de Janeiro realmente é uma porcaria. E conseguiram nos entregar outro deputado também de lá, Jair Messias Bolsonaro. Graças à direita do Rio de Janeiro, nós tivemos que engolir aquela bucha de canhão que foi Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, o Rio de Janeiro está à beira de perder o mandato de um excelente deputado, que com dignidade conduziu seu mandato de deputado, lutando pela justiça, mesmo diante das intempéries, lutando com homens corruptos, como foi o caso do ex-presidente da Assembleia. É muito difícil ter que falar sobre essas coisas e ter que citar nomes, né? Infelizmente. Mas são coisas que estão aí na mídia. Você vê lá o inquérito, né, sobre o orçamento secreto, prefeitos do Brasil inteiro envolvidos, pessoas que estão sendo presos. E a gente tem que ver essas coisas, né? E ver um homem honrado e digno como Glauber Braga passar por um processo no Conselho de Ética e tanta gente impune. Ver que Chiquinho Brazão não foi cassado e continua recebendo o seu salário preso. O Rio de Janeiro tem muita coisa ruim mesmo, como diz o Nicolas Ferreira, a direita do Rio de Janeiro. Mas tem muita coisa boa também. Que saudade de Saudade Braga. A prefeita de Nova Friburgo, que nos concedeu a bênção de ter hoje um deputado federal, que é maior do que o seu mandato. Essa mobilização toda que os progressistas do Brasil inteiro que se mobilizam em defesa do mandato de Glauber Braga. Com mandato ou sem mandato, Glauber Braga se tornou grande, com todo respeito. E hoje está lá dormindo no chão da Câmara dos Deputados Federais.
Interessante que, curioso, que o último que fez isso está preso e praticamente foi diminuído e desapareceu do cenário político. Daniel Silveira, justamente o homem que quebrou a placa de Marielle Franco, também do Rio de Janeiro. Só que ele saiu dali preso e Glauber Braga sairá muito maior após ter passado alguns dias dormindo no chão da Câmara, Assembleia Legislativa. Casa essa que eu mesmo já comparei à gaiola das loucas. Você acredita que o mundo espiritual existe? Com certeza existe sim. Mas este momento atual que o país atravessa não pode manchar a imagem e a história de uma casa que abrigou tantas pessoas importantes e que deixaram o seu legado. E hoje nós estamos aí, temos que ver isso aí, tendo que presenciar tantas coisas ruins. Essa bancada do PL, esses deputados do PL, a bancada da arma, a bancada evangélica, isso, aquilo. Esse povo é tão pequeno. Essa extrema-direita, que a gente olha assim, as barbáries que eles falam nos seus discursos para lacrar na internet, discursos de lacração. Você olha assim, você fica parado, observando. Como é que tais pessoas podem ser capazes de fazer tanta coisa, né? Um cara que se elegeu deputado, foi lá, quebrou a placa da Marielle. Outro que agora, esse dia, estava falando que queria ver o presidente sem vida. Essas coisas. Um louco que vai lá e bota uma perucona loira lá, no Dia Internacional das Mulheres. Bom, Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa boa também. E novos ícones, novos nomes que estão surgindo no cenário político nacional. Sâmia Bonfim, Érica Hilton, Glauber Braga, a Fernanda e tantos outros nomes. E a esquerda nós temos que respeitar. Tem muita gente boa. Gleice Hoffmann. Então nós vemos aí o que está acontecendo. Vivemos um momento histórico em que novos nomes estão surgindo. E nomes que são até reconhecidos nos meios de publicidades. Gente lá que é deputado federal, vai lá e faz lá um vídeo que tem tantos milhões de visualizações, né, na internet, mas que na verdade não estão com nada, não tem conteúdo, só sabe xingar, brigar, agir com atos de misoginia, preconceito. Esses dias tinham lá de Goiás, falando que negros tinham o cérebro menor do que um orangotango. É o Gustavo Gaia. Falando que Lindenberg Farias, Gleice Hoffmann e o presidente do Senado iam fazer um trisal. As ideias dos caras. Esse tipo de gente precisa mesmo cair no descrédito popular, cair no anonimato. E hoje vivemos momentos históricos. Glauber Braga, o deputado maior do que seu mandato. O meu respeito.